Como é maravilhoso receber uma palavra de conhecimento. Ore todos os dias para que Deus lhe dê não só a palavra de sabedoria, mas a de conhecimento quando você precisar. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. E pela palavra de Deus, que é tão maravilhosa, e há poder nela para renovar nossas mentes e para mudar nossas vidas. E ontem eu comecei a ensinar a respeito dos dons do Espírito Santo. E se você perdeu ontem, você pode ir online e assistir o programa de ontem, o que eu acho importante, porque deixei uma base forte para o que estou ensinando. Eu não posso voltar e ensinar de novo tudo o que eu ensinei, sabe? Mas há o fruto do Espírito, que a maioria já está familiarizada. E depois há também os dons do Espírito, que a maioria das pessoas não estão familiarizadas. Eu não estou dizendo que ninguém está, muitas pessoas estão, mas os dons do Espírito não são necessariamente ensinados em todas as igrejas, porque há pessoas que acreditam que esses dons foram embora depois que Jesus morreu e nós recebemos a Bíblia e agora não precisamos mais dessas doações sobrenaturais de poder. E isto é exatamente o que a Bíblia Amplificada diz sobre os dons do Espírito, que são doações sobrenaturais de poder. Então, você quer ter uma vida natural e normal, como todo mundo tem? Ou será que você quer ter uma vida sobrenatural, que é cheia de poder? Lembre-se de Atos 1:8. E vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Agora, como crente, se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Mas eu acho que a minha pergunta não é se você tem o Espírito Santo, mas se o Espírito Santo tem você. Você é cheio do Espírito Santo? Às vezes as pessoas usam o termo batizado no Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo vem esses maravilhosos dons do Espírito que ele distribui como ele quer. E hoje vamos falar sobre a palavra de sabedoria e talvez sobre a palavra de conhecimento, e vamos ver até onde chegamos. E a Bíblia diz que um dos dons, o primeiro dom que é mencionado, é a palavra de sabedoria. A sabedoria é definida no dicionário grego Vines, então esta não é uma definição minha ou uma definição de outro dicionário. Isto é o que o dicionário grego Vines tem a dizer, o que significa uma definição na língua original da Bíblia. Sabedoria significa entendimento, prudência. E se você não sabe o que é prudência é uma boa gestão, sabe? Será que nós precisamos disso? Você é prudente com suas finanças? É prudente com seus relacionamentos? O uso certo da mente. Veja, nós temos a habilidade de olhar para uma situação e pensar sobre aquilo e decidir a coisa certa a se fazer, em vez de apenas fazer o que dá na telha, que não faz qualquer sentido, afinal de contas. Sofia, que é a palavra traduzida para sabedoria, é a visão da verdadeira natureza das coisas. Em outras palavras, se você tem sabedoria, não anda baseado naquilo que pensa ou sente, mas pode ver além disso e pode ver a verdadeira natureza de algo. E isto é a capacidade de discernir modos de ação, tendo em vista todos os resultados. Noutras palavras, aquela pessoa que é sábia é capaz de tomar uma decisão e pensar, ok, se eu fizer isso, este é o resultado que eu vou ter. E se eu fizer aquilo, aquele é o resultado que eu terei. Por exemplo, a Bíblia diz de capa a capa que se nós obedecermos a Deus, nós teremos vidas boas que serão cheias de bênçãos. Não significa que nunca teremos problemas, mas que nós seremos vencedores nesta vida aqui. Seremos, como Romanos 8 diz, mais do que vencedores. Mas se não usarmos a sabedoria, podemos passar por uma situação e fazer alguma coisa, ou o que seja, mas acabaremos numa grande confusão. Então, se obedecermos a Deus, teremos uma ótima vida, mas se não obedecermos, as coisas não acabarão bem para nós. E essa é a simplicidade da palavra de Deus. Faça o que Deus diz e você vai gostar da sua vida.
Faça o que você quiser fazer, faça o que pensa, faça o que outras pessoas estão fazendo e você não vai gostar da sua vida. Agora, ser obediente a Deus é a coisa mais sábia que alguém pode fazer. Eu gosto de falar que sabedoria é a habilidade de escolher fazer agora aquilo que nos deixará felizes depois. E sabe, todos os dias nós tomamos decisões. E eu li outro dia que nós tomamos cerca de 70 decisões todos os dias. Imagine isso. Bem, e se nós tomarmos boas decisões hoje, elas vão afetar o amanhã e o depois de amanhã e o depois e o depois e talvez o próximo ano e daqui a 10 anos, sabe? Mas se você não gosta da vida que está vivendo agora, tem todos os tipos de confusão na sua vida, isto é porque você não fez boas decisões antes. E a única maneira de sair dessas confusões é começando a tomar boas decisões e cada boa decisão que você toma ajuda a reverter algumas das decisões ruins que você tomou anteriormente. Então, deixe-me dizer novamente que a sabedoria é a capacidade de escolher hoje o que nos deixará feliz mais tarde. Uma pessoa sábia toma boas decisões. Disse que a sabedoria é o uso certo do conhecimento, que bem pode fazer a nós sabermos alguma coisa e não usarmos isso corretamente. Por exemplo, se você sabe que a Bíblia está dizendo, não faça isso, é a vontade de Deus para você não fazer isso. Você sabe que a Bíblia fala, mas você ignora e faz o que bem entende, então você tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. Gosto de dizer, essa sabedoria é um bom senso, mas preciso dizer que o bom senso não é mais tão comum assim, sabe? Tem tantas pessoas no mundo que estão fazendo coisas tão tolas, tão estúpidas. E aprender a tomar boas decisões, aprender a ter sabedoria, vai te ajudar muito. Provérbios 3:7 diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Às vezes achamos que sabemos mais do que Deus. Tema ao Senhor e fique longe do mal. Tiago 1:5 diz, se alguém entre vocês não tem sabedoria, e aqui está falando de se você tiver problemas. Se você não tem sabedoria, você deve pedir a Deus, que dá generosamente a todos sem encontrar falhas. Isto será dado a você. A Bíblia diz em Tiago 4:2, você não tem porque você não pede. Então, eu estou encorajando vocês hoje a começar a pedir a Deus diariamente esses dons do Espírito, esses maravilhosos dons do Espírito, que nos dão esta vida sobrenatural. E um dos primeiros que você deve pedir é Deus, dá-me sabedoria. Quando eu estiver numa situação e precisar de uma resposta, dê-me uma palavra de sabedoria. É exatamente assim que se chama o dom espiritual da palavra de sabedoria. E a sabedoria deve ser procurada, como se você buscasse a prata e o ouro. Porque ela é mais valiosa do que qualquer outra coisa. Provérbios 8, do 11 ao 19, a sabedoria está falando. A sabedoria está falando conosco aqui hoje. A Bíblia diz que a sabedoria estava com Deus no início, quando ele criou o mundo. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, e nada daquilo que você deseja pode se comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, boa gestão. Eu possuo o conhecimento e a discrição. E discrição significa que você sabe como guardar um segredo. Você é discreto. Você realmente sabe o jeito certo de fazer as coisas. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e também o falar perverso. O conselho e o bom julgamento são meus. Tenho discernimento e tenho poder. Lembre-se, isto é a sabedoria que está falando. Por mim, reis reinam e governantes emitem decretos que são justos. Por mim, príncipes governam e os nobres e todos os que governam a terra. Bem, eu sou uma líder e eu
tomo muitas decisões que afetam muitas pessoas, sabe? E eu oro, oro e oro para que Deus me ajude a agir com sabedoria. E quando eu precisar, que Ele me dê uma palavra especial de sabedoria para que eu saiba o que fazer em todas as situações. Você poderia se juntar a mim e começar a orar diariamente? Deus, dá-me palavras de sabedoria? A sabedoria diz: eu amo os que me amam e aqueles que me procuram, me encontram. Procure-me e encontre-me. Procure-me e encontre-me. Quanto tempo você gasta buscando sabedoria? O que você faria se quisesse buscar sabedoria? Bem, iria estudá-la e ver o que a Bíblia diz a respeito. Comigo estão riquezas e honra, riqueza duradoura e prosperidade. Isso está ficando cada vez melhor. Meu fruto é melhor do que o ouro mais fino. O que o rendo supera a fina prata. Agora, como esse dom, a palavra de sabedoria, opera no meu dia a dia? Vamos ver um exemplo. Se nós cobiçamos o dom, e cobiçar significa realmente querer muito, e nós cobiçamos o dom e o buscamos diligentemente, podemos precisar tomar uma decisão de negócios e, de repente, mas ao mesmo tempo muito natural para nós temos sabedoria sobre exatamente o que fazer naquela situação e estamos certos no coração de que aquilo é realmente a coisa certa a fazer. Eu acho que esses dons operam muito naturalmente na minha vida, mas eles me dão uma vida sobrenatural. Deixe-me dar um exemplo. Sabe, às vezes nós temos ideias. Acho que vou fazer isso. Bem, havia algumas terras à venda a cerca de 3 milhas de nós e pensei, cara, seria uma ótima ideia se comprássemos aquela terra e Dave e eu poderíamos construir uma casa bem aqui no meio e então nossos 4 filhos poderiam viver nesta outra parte e nós teríamos a mamãe e o papai bem aqui e nossos 2 filhos, nossos 4 filhos, 2 aqui e 2 ali. Isso não parece bom? Todos juntos, uma boa forma de manter seus filhos perto. Então, compramos os lotes e... Sim, nós simplesmente fizemos isso. Veja, às vezes, quando você está animado emocionalmente, algo parece bom e te faz sentir bem, mas quando você se acalma, então a sabedoria começa a se levantar. E muitas vezes você precisa dizer, eu fiz a coisa errada. E toda vez que eu pensava em me mudar e construir uma casa nova, eu me sentia mal, sabe? Alguns dos meus filhos já estavam empolgados. Como eu vou voltar atrás e dizer isso a eles que eu não estava certa, que não ouvi Deus? Acredito que para que os dons do Espírito operem, às vezes nós vamos precisar desacelerar e vamos precisar ficar mais quietos. Quando eu estava animada, parecia ser uma boa ideia e convenci meus filhos a fazer isso e, estamos animados. Mas quando desacelerei, as coisas se acalmaram. Quando eu saía para caminhar todas as manhãs, eu sabia que eu sabia que não era o certo. Felizmente, hoje sou inteligente o bastante para não insistir em algo que eu sei que não é sábio, sabe? Então eu falei com os meus filhos e contei a verdade. Eu não ouvi de Deus, isso não vai funcionar. E assim acabamos vendendo aqueles lotes e nós não mudamos para lá. A sabedoria é tão valiosa. Quero que você ore todos os dias para que a palavra de sabedoria opere na sua vida de uma forma muito natural. E quando eu falo sobre esses dons do Espírito, não significa que toda vez que um deles aparece na sua vida, você diz, isto foi uma palavra de sabedoria. Isto opera muito naturalmente em sua vida. O próximo dom é a palavra de conhecimento. Conhecimento é definido no grego vaines e vem da palavra ginosko. E esta é a palavra grega para conhecimento. Isso significa estar tomando conhecimento. Conhecer, reconhecer, entender ou compreender completamente. Mas também se refere a observar plenamente
perceber, notar de forma assertiva, discernir, realmente reconhecer e ter um conhecimento avançado. Bem, eu acredito que uma palavra de conhecimento é um conhecimento avançado. E o mundo de hoje está cheio de conhecimento. O livro de Daniel diz que nos últimos dias os homens correriam para lá e para cá buscando conhecimento. Mas nem todo conhecimento que está lá fora é um conhecimento que vem da palavra de Deus. Às vezes, quando eu vejo as coisas na TV, especialmente sobre talvez o reino animal, ou sobre como a Terra foi criada e como algumas das coisas que as pessoas falam ali são tão ridículas. Bem, isso tem 950 milhões de anos. Bem, como você sabe disso? Então, aquela outra coisa tem 450 milhões de anos. Bem, como você sabe disso? E todos nós precisamos ter o conhecimento adequado, o conhecimento de Deus. A palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento estão muito intimamente ligadas e às vezes elas operam juntas. Agora, uma palavra de conhecimento muitas vezes vai operar de uma forma sobrenatural. Digamos que eu estou pronta para ir a algum lugar e não consigo achar o meu telefone. Todos já passamos por isso. Quanto tempo você passa durante a semana procurando o seu telefone? Cadê meu telefone? Cadê meu telefone? Alguém ligue para que eu possa encontrar meu telefone. Mas não tinha ninguém em casa para ligar para o meu telefone, todos tinham ido embora e levado os seus. E aqui estou eu pronta para sair sem o meu telefone. Todos achamos que não conseguimos sobreviver 5 minutos sem os nossos telefones, então eu começo a ir em todos os lugares onde eu acho que ele pode estar, mas eu não consigo encontrá-lo. Então eu falo para Deus desta forma: Deus, mostre-me onde está meu telefone. Bem, eu estou pedindo uma palavra de conhecimento. E então, imediatamente eu vejo no meu espírito meu telefone na gaveta de maquiagem. Agora, esse geralmente não é um lugar onde se guardaria um telefone, mas eu estava com meu telefone na pia enquanto eu estava fazendo a minha maquiagem. Quando guardei a maquiagem, guardei o telefone junto na gaveta. Como é maravilhoso receber uma palavra de conhecimento. Ore todos os dias para que Deus lhe dê não só a palavra de sabedoria, mas a de conhecimento quando você precisar. Mais um exemplo de palavra de conhecimento. Eu estava fazendo uma conferência e eu continuava vendo no meu coração, mesmo antes de chegar à conferência, o que parecia ser, eu acho, talvez, um menino de 9 ou 10 anos, de cabelo castanho, e eu sabia que ele tinha autismo. No meu espírito, eu sabia que sua mãe era solteira, o pai estava fora de cena, e de uma forma ou de outra, o diabo convenceu a mãe de que era sua culpa que o garoto tivesse autismo. Então, eu dei um passo de fé e eu disse às milhares de pessoas que estavam lá: acredito que Deus me deu uma palavra de conhecimento nesta manhã. E eu contei a situação do menino de cabelo castanho, de uns 9 ou 10 anos, que tinha autismo, e a mãe foi convencida pelo inimigo de que ela era culpada disso. Bem, eu continuei com o meu sermão naquele dia e, claro, como qualquer um, eu me perguntava, bem, se eu estava louca ou se isso era real. Bem, durante o intervalo entre a primeira e a segunda reunião, esta mãe chegou em um de nossos porteiros e disse: eu sou a mulher que ela falou. Aqui está o meu filho. Ele tinha 9 anos e cabelo castanho e tinha um autismo. E ela disse: eu tenho estado vivendo uma verdadeira bagunça porque eu estava convencida de que era minha culpa. Ela achava que ela havia feito algo durante a gravidez que causou o problema. Bem, isso não acontece comigo o tempo todo, não acontece em todas as conferências, mas muitas vezes não temos esses dons sobrenaturais operando em nossas vidas porque nem sequer nos preocupamos em pedir a Deus por eles. Agora, isso aconteceu de ser algo que operou publicamente, mas a coisa com o meu telefone foi algo entre Deus e eu, sabe? Então, hoje eu estou encorajando você a orar regularmente pela palavra de conhecimento e sabedoria. Sabe, nós perdemos tanto do que poderíamos ter simplesmente porque nós não oramos. Ore, peça a Deus. E quer saber?
Ainda que você não aprenda nada com esta série, estou muito feliz por estar te ensinando isso, porque isto realmente renovou a minha fé e realmente energizou-me para mais uma vez começar a orar regularmente sobre esses dons, porque eu não quero uma vida natural. Eu já tive uma vida natural, agora eu prefiro ter uma vida sobrenatural. Amém? Às vezes, quando estou ensinando a palavra, acredito que eu tenho uma palavra de conhecimento. Eu nem sei disso. Como eu disse, nem toda vez que um desses dons opera através de nós, há um tipo de anúncio celestial, e isto apenas faz parte da nossa vida. Tem pessoas que vêm até mim o tempo todo e dizem: não consigo acreditar que você disse isso, como sabia isso sobre mim? Ou toda vez que eu assisto ao seu programa, você diz exatamente o que eu preciso ouvir naquele dia. Eu acredito que palavras de conhecimento operam através de mim quando eu ensino a palavra de Deus, e creio que isso acontece com todos os bons e ungidos ministros da palavra. Provérbios 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é algo que poderíamos falar por muito tempo, porque isto é algo que está faltando muito hoje em dia e precisamos disso. E não significa que você precisa ter medo de Deus, mas precisa saber quão poderoso Ele é, quão incrível Ele é. E se Ele disser: me obedeça e a sua vida será boa, me desobedeça e a sua vida não será boa, então Ele quer dizer exatamente o que Ele disse. E não podemos simplesmente ir e fazer o que queremos fazer e esperar ter o resultado que Deus adoraria que nós realmente tivéssemos. 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz: mas o homem natural, não espiritual, não aceita ou acolhe ou admite em seu coração os dons e ensinamentos e revelações do Espírito de Deus, porque são tolices e loucuras e sem nenhum sentido e totalmente absurdas para ele. Então haverão pessoas que elas vão assistir a este programa e elas vão talvez pensar ou soltar algo assim: eu não acredito nessas coisas, eu não quero ouvir isso. Bem, você vai perder algo maravilhoso, mas vai haver pessoas que estarão intensamente interessadas. Agora, você está animado para ouvir aquilo que eu vou falar amanhã sobre alguns dos dons do Espírito? A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Agora, o próximo dom sobre o qual vamos falar, e eu vou te deixar com fome, é o dom da fé. Mas não é esta fé comum pela qual vivemos a nossa vida. É um dom sobrenatural de fé. E esta é uma fé especial, é um dom de fé. É o tipo de fé em que Abraão operou quando Deus disse a ele para sair de sua terra e deixar a sua família e tudo com que ele estava familiarizado e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Bem, meu Deus! Quão difícil deve ter sido para ele, mas ainda assim ele teve fé para fazer aquilo. Ele teve um dom sobrenatural de fé para fazer o que precisava. E ainda que isso fosse no Velho Testamento, estas coisas operavam através deles. Não como operam através de nós hoje, mas ainda operavam através deles. Então eu estou animada para falar com você amanhã sobre o dom da fé, porque eu acredito que podemos pedir a Deus o dom da fé e Ele nos dará uma fé sobrenatural para fazer coisas incríveis que nós não conseguiríamos operar no natural.